2, 3. Se você não encontrou, está projetado aqui na tela também. 2 Timóteo 2, 3. Olha só o que diz: Tu, pois, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Tu, pois, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Pode se sentar, por favor? E que o Senhor, através da sua misericórdia, Ele fale conosco sobre a sua palavra. E a bem da verdade, a misericórdia de Deus é gigantesca, ela é grandiosa. A Bíblia diz que o motivo pelo qual nós não somos consumidos são as misericórdias de Deus, porque elas se renovam sobre nós todas as manhãs. Quer dizer, quando você acorda de manhã, quando você abre os seus olhos, significa que é um dia de misericórdia, que Deus acabou de renovar sobre você e sobre a sua vida, e louvado seja Deus por isso. Antes de falar para você a respeito da palavra, de fazer aplicações e uso dessa palavra, eu gostaria muito de colocar você dentro do contexto daquilo que nós lemos agora. Eu gostaria muito que você entendesse aquilo que nós vamos abordar hoje. Paulo, que foi um grande apóstolo, e depois de Jesus Cristo, ele foi o responsável por propagar o Evangelho a todas as multidões, o maior responsável. Enquanto os outros discípulos de Cristo pregavam o Evangelho apenas na Palestina antiga, apenas para os judeus, Paulo, ele cruzou as fronteiras e ele foi levar a palavra de Deus para as outras pessoas, para os gentios, que somos nós hoje. Então hoje, se aqui no Brasil, aqui em Osasco, existe uma igreja que pregue a palavra de Deus, que dê testemunho a respeito de Cristo, é graças primeiramente a Cristo, que é dono do testemunho, e graças em segundo lugar ao apóstolo Paulo, que cruzou fronteiras e arriscou sua vida e perdeu a sua vida em prol da pregação do Evangelho. Muitas pessoas, quando vão pregar, elas enfatizam bastante Davi, Salomão, enfatizam grandes homens como Elias, enfatizam muitos homens. No meu ponto de vista, depois de Jesus Cristo, o maior homem, o maior personagem bíblico é o apóstolo Paulo. No meu ponto de vista, na minha opinião. E Paulo, nesse instante, quando ele escreve uma carta para Timóteo, esse livro de 2 Timóteo nada mais é do que uma carta, na verdade, que Paulo escreveu para Timóteo. E quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele sabia que o seu tempo estava muito próximo. Ele sabia que ele estava chegando já ao final da sua vida. Ele sabia que a sua vida estava por um triz. Ele sabia que em breve, tudo aquilo que ele viveu, e que ele falou, e que ele plantou, e que ele semeou, tudo aquilo ia passar. Ele sabia disso. Era um velho pastor, no fim de vida, no fim da sua vida, dando conselhos a um jovem pastor, a um menino que acabara de começar o seu ministério. Ele tinha 18 anos, em média, Timóteo, nessa época em que ele recebe essa correspondência de Paulo. Então era um senhor experiente, um senhor culto, um senhor de muitas experiências, ensinando um menino que acabara de começar a sua vida, o seu ministério, que está iniciando, que está aprendendo. E é bem da verdade, como é bom nós ouvirmos pessoas que têm mais experiências do que nós, não é? Como é bom nós ouvirmos pessoas que são mais vividas, que têm mais experiências de vida, que conhecem a vida com outros olhos. Como é bom ouvir. Eu olho para os nossos jovens hoje, na sua grande maioria, e eu vejo como é que o jovem perde tempo, presos dentro do seu próprio conceito, presos dentro das suas próprias condições, se esquecem de ouvir os pais que têm experiência de vida, os pais que já viveram coisas que nós nem sonhamos ainda em viver. Como eu vejo eles presos, querendo já ser adultos e maduros e tomar suas próprias decisões, deixam de ouvir os bons conselhos dos mais velhos, deixam de ouvir os bons conselhos dos mais experientes. E como é bom ouvirmos conselhos. A palavra do Senhor diz que é muito mais sábio ouvir do que falar. É muito mais sábio receber, ouvir algo, do que falar algo. E se você puder ouvir 1000 palavras sem dizer nenhuma, puxa, você está começando a traçar os caminhos da sabedoria.
Paulo, ele aconselha Timóteo, como uma espécie de dizer: Timóteo, se você observar aquilo que eu estou te falando, você tem uma grande chance de não sofrer coisas que eu sofri, de não passar por coisas que eu passei, e eu só passei porque eu não tive ninguém para me orientar, e agora eu estou te orientando, e se você ouvir o que eu estou te orientando, você tem grande chance de não viver as mesmas tragédias que eu vivi. Irmãos queridos, quando nós imaginamos que nós temos muito tempo ainda pela frente, quando nós imaginamos que nós temos muito tempo na vida, nós perdemos muito tempo com pessoas erradas. Quando nós imaginamos que a nossa vida só está começando e nós temos muito tempo de vida, nós perdemos vida com coisas erradas, nós perdemos vida com pessoas erradas, nós perdemos a vida fazendo coisas erradas, nós perdemos a vida buscando coisas erradas. Nós não valorizamos a família, nós não valorizamos a saúde, nós não valorizamos a Deus que nos deu família, vida e saúde. Nós não valorizamos nada, afinal de contas, nós vivemos pensando que nós somos eternos e vamos viver para sempre. Nós vivemos achando que a nossa vida é eterna, nós vivemos pensando que vamos viver eternamente, sem se preocupar e sem pensar com amanhã, sem se dar conta de que a vida é um curto espaço de tempo, é um período de tempo muito pequeno. A vida é como um suspiro, a vida é como o ar, a vida é muito rápida, a vida é um piscar de olhos. E quando nós não temos essa noção, nós passamos a vida toda perdendo tempo, vivendo sobre propósitos errados, vivendo sobre coisas erradas. Mas quando nós estamos diante da tão temida despedida, quando nós estamos diante da tão temida despedida, a iminência de se perder tudo que nós fizemos, tudo que nós plantamos, tudo que nós cuidamos, quando nós estamos na iminência de perder tudo, nós começamos a valorizar tudo que um dia nós desprezamos. Nós começamos a dar valor às coisas que nós não dávamos valor. Nós começamos a enxergar a vida de uma forma diferente. Nós começamos a valorizar coisas e pessoas que antes nós desprezávamos, quando nós estamos na iminência de perder tudo. Sabe como que é? É como um marido que nunca valorizou a sua mulher, um marido que batia na sua mulher, um marido que xingava a sua mulher, um marido que ignorava a sua mulher, que traía a sua mulher, até o dia em que ela chegou em casa e disse: chega, para mim acabou, eu vou embora. E quando ela fez isso, quando ela disse que ia, ele ficou completamente angustiado, ele fica completamente maluco, doido, porque ele está à iminência de perder aquilo que ele tinha. Então ele começa a valorizar. É como um filho que maltrata os pais, é como um filho que não ouve o conselho dos pais, é como um filho que não ajuda os seus pais, e quando o pai falta, quando ele perde o pai, ele é cometido por um grande desespero que o leva a uma reflexão: puxa, eu poderia ter feito enquanto meu pai ainda estava vivo, eu poderia ter feito enquanto a minha mãe ainda estava viva. Nós somos acometidos por um desespero, acometidos por um remorso, por um arrependimento, mas aí já é tarde demais. Se nós valorizássemos a vida, se nós valorizássemos a vida como ela precisa ser valorizada, certamente nós valorizaríamos coisas e pessoas muito mais do que nós valorizamos hoje. Nós valorizaríamos as pessoas de uma forma diferente. O homem, ele tem a tendência de valorizar apenas as coisas que ele está prestes a perder, ou aquilo que na verdade ele já perdeu. O homem só busca valorizar coisas quando ele já perde. Tem uma canção do Paulo César Baruch que eu acho muito linda, muito providencial a frase. Ele diz que ele precisa entregar para as pessoas flores em vida, porque depois que morrer não adianta mais levar a coroa de flores. Depois que morrer não adianta mais se debruçar no caixão e se lamentar por tudo aquilo que você poderia ter feito e não fez. Depois que a pessoa partiu, não adianta mais você comprar as mais belas flores e preparar o mais belo discurso para falar numa cerimônia fúnebre, porque aquilo não vai mais ser desfeito, a pessoa já partiu. Nós precisamos dar flores enquanto as pessoas vivem. Nós precisamos dar bons discursos enquanto as pessoas ainda podem ouvi-lo, porque depois que morrer, nós não teremos mais condição de fazer isso. Paulo, nesse instante, ele está preso, e a sua sentença de morte será cumprida já nos próximos dias. Ele sabe que ele tem poucos dias de vida, porque ele fora julgado, e no seu julgamento ele foi condenado à morte. O motivo pelo qual ele foi condenado à morte: ele pregava
a respeito de Jesus Cristo, falava a respeito do Evangelho. E isso o levou a uma sentença de morte, e ele sabia que essa sentença seria cumprida nos próximos dias. E é sob essas condições que ele escreve essa carta para Timóteo. Sobre as condições de quem não pode mais perder tempo. Sobre as condições de quem tem um tempo curto e precioso. Então essa carta de Timóteo é objetiva e clara. Ele não poderia perder tempo. Ele não poderia ir dizendo pedacinhos, dizer por parábolas. Ele foi muito objetivo. Ele foi muito claro, que ele sabia que os seus dias estavam próximos a acabar. Como quem vive a condição de receber uma determinação sobre o seu período existencial. As pessoas que recebem sobre si um prazo de validade. As pessoas que são acometidas por uma enfermidade que não tem cura. Como pessoas que recebem uma notícia de um médico de que aquilo que está nele, a doença que está nele é terminal e ele terá apenas poucos dias de vida. É sob essas condições que Paulo escreve a segunda carta de Timóteo. No entanto que ele termina a carta no capítulo 4 dizendo para Timóteo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, estou partindo, acabou. Para mim acabou, mas acabou e eu deixo claro para você que acabou. Mas aquilo que eu tinha para fazer eu fiz com excelência. Eu combati o bom combate, guardei a minha fé. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não perdi a fé no meio dos combates não, viu? Eu não perdi a fé no meio das intempéries da vida, no meio dos problemas da vida, eu não perdi a fé. Eu permaneci com fé, mesmo mediante a todos os problemas da vida. Nós acabamos de ouvir aqui um belo testemunho da nossa irmã, que foi acometida por uma enfermidade que, segundo os médicos, é uma enfermidade incurável. E o que se passa na cabeça, se coloque no lugar, o que se passa na cabeça de uma pessoa quando ela sabe que os seus dias estão contados? Nós vivemos como se não existisse o fim, nós vivemos como se o amanhã sempre fosse chegar, mas vai ter um dia, meu irmão, que não vai ter amanhã. Meu pai dizia uma frase, e é uma frase muito sábia, e eu já repeti para vocês várias vezes. Ele dizia assim: a única certeza na vida é a morte. É a única certeza na vida. A única certeza que nós temos na vida é a morte. O amanhã talvez ele pode não chegar. Hoje talvez seja o nosso último instante. E talvez nós não tenhamos amanhã. Talvez o amanhã não chegue. Talvez ele não se aproxime. Mas nós vivemos como se isso fosse um engano, uma mentira. Nós vivemos sempre esperando o amanhã. E por isso nós não valorizamos o hoje. Nós não valorizamos o agora. Nós não valorizamos as pessoas. Nós saímos de casa sem falar com as pessoas que nós deixamos lá. Falar: olha, eu estou saindo, mas eu te amo, viu? Um abraço para você. Porque se eu não voltar, o recado está dado. Ou se eu voltar e você não tiver, o recado está dado. Mas nós vivemos como se isso não fosse acontecer. E nós somos constantemente pegos de surpresa por isso. Por isso que as pessoas choram tanto a morte, choram tanto o luto. Porque nós nunca esperamos por isso. Nós esperamos sempre viver para sempre. Nós vivemos achando que vamos viver para sempre. Quem te garante que você vai ter um outro dia? Que você vai ter um outro instante? É justamente sobre os conselhos de um homem, sob essas condições, que eu quero falar com vocês hoje. Que eu quero compartilhar, eu quero meditar com vocês hoje. Os conselhos de um homem que sabia que o amanhã para ele não existiria. A despeito das mensagens midiáticas que nós temos hoje sobre as nossas igrejas, que as nossas igrejas pregam hoje, a despeito de muitos chavões e de muitos bordões que nós ouvimos hoje sobre as nossas igrejas, as igrejas que nós assistimos na televisão, os grandes pastores que nós vemos pregar na televisão, que pregam em grandes concentrações, que reúnem multidões e que são precedidos por um bordão de uma frase muito bonita, que soa muito bem aos nossos ouvidos, a despeito do chamariz da igreja contemporânea para as pessoas, que é: pare de sofrer. Pare de sofrer. Esse é o nosso bordão, esse é o bordão da igreja contemporânea. Pare de sofrer. Chega de sofrimento. Por que tanto sofrimento? Por que você sofre tanto? Pare de sofrer.
Esse é o bordão, esse é o chamariz da igreja contemporânea, das igrejas midiáticas e dos pastores célebres. Esse é o grande chamariz. E eu quero falar justamente sobre isso, à luz da palavra de Deus, justamente sobre esse tema, o sofrimento. Eu quero falar sobre o sofrimento à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. Existe um homem em nossa nação. Esse homem, ele se autodenomina como o apóstolo da nação. Se você tiver curiosidade, depois chega na tua casa e coloca no YouTube, coloca no Google que você vai encontrá-lo, o apóstolo da nação. Em uma de suas pregações, ele não esconde isso de ninguém, ele declara em alto e bom som: eu fui levantado por Deus para acabar com todo o sofrimento do mundo. Eu sou o único pastor, apóstolo no Brasil capaz de fazer isso. Eu vou acabar com o seu sofrimento. Ele promete isso em alto e bom som nas suas pregações: eu vou acabar com esse sofrimento. E Paulo, há quase 2000 anos atrás, ele escreveu para Timóteo uma carta, dizendo para Timóteo: Timóteo, eu não vou acabar com o seu sofrimento, mas sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Paulo não prometeu para Timóteo que ele seria isento de sofrimento, a despeito do que esses homens nos prometem hoje, do que essas igrejas nos prometem hoje. Paulo não prometeu isso. Ele não prometeu o fim dos sofrimentos. Ele não prometeu que ia acabar com o sofrimento de Timóteo. Ele falou: Timóteo, sofre comigo, eu sofro contigo e nós vamos sofrer juntos. Agora eu pergunto para você: quem será que está certo? Paulo, que fala para Timóteo que vai continuar tendo sofrimento, ou esse apóstolo que diz que não existe, que ele foi chamado por Deus para acabar com o sofrimento de todo mundo? Quem será que está certo? Porque pela ideia contemporânea, pela pregação atual das nossas igrejas na mídia e dos nossos pastores televisivos, você é o foco de tudo. Você é o centro de tudo. Deus quer abençoar você. Deus quer dar vitórias para você. Deus quer prosperar você. Deus quer enriquecer você. E tudo termina em você. E quando eu ouço essas mensagens que é antropocêntrica, quando eu ouço essas mensagens que colocam o homem no centro de tudo, eu me lembro de Protágoras. Vocês se lembram dele? Eu tenho certeza, das aulas de história, das aulas de filosofia do colégio. Protágoras, um sofista da Grécia Antiga, que morreu em 415 mais ou menos antes de Cristo. Ele era famoso por uma declaração que ele dizia. Ele se tornou famoso por essa declaração. Ele dizia: o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. O homem é o centro de tudo. E isso é o que nós aprendemos hoje. Porque nós usamos tanta expressão você, porque Deus vai fazer com você, Deus vai abençoar você, Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma vitória para você, Deus quer prosperar você, Deus quer enriquecer você, e tudo você, no Evangelho não se existe mais Cristo, existe o homem, existe você. Não é mais um cristianismo, mas sim é um humanismo, porque é o homem que está no centro de tudo. E é claro, meus irmãos, que como nós vivemos hoje, enclausurados no sofrimento, entranhados no sofrimento, quando nós recebemos um convite: pare de sofrer, é claro que as multidões vão correr às pressas até ali, para poder descobrir qual é essa receita de fim de sofrimento, porque todo mundo sofre. Se eu perguntar para você hoje, se eu perguntar aqui na igreja, quem é que já passou ou está passando algum tipo de sofrimento, até as cadeiras ficariam com as suas pernas para cima. E quando nós ouvimos um convite desse: olha, pare de sofrer, você vai parar de sofrer, vai acabar o teu sofrimento, as pessoas correm, as multidões se acotovelam para poder encontrar um lugar para ouvir essa receita. E é justamente por isso que esses lugares que eu estou lhe dizendo, estão entupidos de pessoas, todos sob uma falsa esperança, uma esperança que a palavra de Deus não contempla, que é uma esperança do término do sofrimento. É contrário aos dizeres de Paulo, e é contrário aos dizeres do próprio Cristo, porque pelo que eu me recordo, Cristo ele falou para aquela multidão: no mundo tereis
aflições. Nós procuramos viver como se as aflições não existissem, e nós somos constantemente pegos de surpresa com ela. Lendo a palavra de Deus, eu concluo que o sofrimento na vida é inevitável. Lendo a palavra de Deus, eu concluo que sofrimento é inevitável. O que nós precisamos, meu irmão, não é aprender a sumir com o sofrimento, mas o que nós precisamos é aprender a lidar com ele, a fim de que ele não nos vença. Essa é a pergunta correta a se fazer. Não é como acabar com o sofrimento, mas é como vencer o sofrimento, porque ele é inevitável e nós vamos passar por isso, queiramos ou não. Um verdadeiro vencedor na vida, não é aquele que sofre, não é aquele que não sofre, aliás. Um verdadeiro vencedor na vida não é aquele que não sofre, mas é aquele que aprende a sofrer como um bom soldado de Jesus Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. E sabe por que você sofre? Você só sofre por um motivo. Você só sofre porque você está vivo. É só por isso. Você só sofre porque você está vivo. O dia que você não estiver mais vivo, você tem duas opções: ou você morreu no Senhor e não vai sofrer mais, ou você morreu sem o Senhor e aí vai sofrer pelo resto da eternidade. Mas hoje você só sofre porque você está vivo, e todos os que estão vivos vão sofrer, porque o sofrimento faz parte. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, ele diz uma coisa importante. O apóstolo Pedro, ele diz assim, portanto também, os que padecem segundo a vontade de Deus, padecem segundo a vontade de Deus. Como que eu posso conceber a ideia, o fato de padecer e de esse meu sofrimento fazer parte da vontade de Deus, fazer parte do plano de Deus, do querer de Deus? Aqueles que padecem segundo a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus, o querer de Deus é que eu sofra? Será que o querer de Deus é que eu viva em sofrimento? Eu digo para você que não, o querer de Deus não é que você viva em sofrimento. O querer de Deus é o querer de Cristo. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Mas é o contrário do que nós entendemos. É abundância de vida e não abundância de coisas na vida. Tem gente que distorce isso, né? Eu preciso ter tudo, porque Jesus veio para me dar vida e vida com abundância. Ele veio para te dar vida com abundância e não coisas abundantes na vida. O sofrimento é inevitável e Deus nos permite muitas vezes passar por ele. Sabe por quê? Porque é a única forma, é a única maneira que nós temos de crescer, de aprender, de ser moldados por Deus. É a única maneira que Deus encontrou de estampar em nós o seu próprio caráter. É a única maneira que Deus ele encontrou de trazer sobre nós a sua essência. O sofrimento é inevitável. Mas mesmo, meu irmão, mesmo a dor sendo inevitável, ela não pode mudar quem nós somos. Esse é o ponto central dessa ideia. Mesmo o sofrimento sendo inevitável, mesmo a dor sendo inevitável, ela não pode mudar quem nós somos. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e o sofrimento não pode mudar isso. O sofrimento não pode mudar quem você é. O sofrimento não pode mudar o que você faz. O sofrimento não pode mudar o que você pensa. Porque o sofrimento não tem esse poder de transformar você. Embora ele seja irreversível, inevitável, mas ele não pode mudar quem você é. Pedro ele escreve isso, do sofrimento ser da vontade de Deus, justamente para exortar aquelas pessoas que são fiéis a Deus quando os ventos estão favoráveis. Aquelas pessoas que são fiéis a Deus quando tudo está bonito, quando tudo está bem, quando tudo está certo, quando todos os is estão com o seu devido pinguinho. Pedro escreve isso justamente para questionar essas pessoas, para exortar aqueles que são fiéis quando as coisas estão ótimas, aqueles que são fiéis quando tudo está tranquilo. E de repente, quando a chapa começa a esquentar,
ele automaticamente derrete e se deforma. E algumas pessoas ficam inclusive sem forma e vazias. Quando a chapa esquenta, elas se deformam como um plástico, perde a sua forma. Quando ele é encostado, quando ele é posto sobre uma superfície quente, algumas pessoas, quando a chapa esquenta, ela também se deforma e perde a sua essência, perde a sua forma, perde a sua maneira, perde tudo, fica sem forma e vazia. Quando a chapa esquenta, quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas complicam. Nosso maior problema diante do sofrimento é que nós nunca esperamos por Ele, Ele sempre nos surpreende. E isso é um erro nosso. Sabe por quê? Porque nós sempre ouvimos que só sofre quem faz coisas erradas. É isso que você aprende. É isso que eu aprendi. Eu aprendi na minha vida cristã que só sofre quem está fazendo coisa errada. Quando eu ia me conversar com o pastor, pedir um conselho para ele, falar: pastor, estou sofrendo, pastor, ele automaticamente dizia: filho, então olhe para a sua vida, veja aquilo de errado que você fez. Deve ter alguma coisa errada, deve ter alguma brecha sobressalente, que só sofre aqueles que estão com a vida errada, que estão fazendo coisas erradas, que estão vivendo no pecado, só eles que sofrem. E nós aprendemos essa cultura. E meu irmão, se isso fosse verdade, só sofre quem está no pecado, então tem que dizer para você que Paulo era um grande pecador, Pedro era um grande pecador, ele vivia no pecado, João vivia no pecado, e o próprio Senhor, o Cristo, também vivia no pecado, porque ele também sofreu. Se você pegar essa concepção de que só sofre quem está em pecado, você tem que dizer que esses homens de Deus viveram em pecado e o próprio Cristo viveu em pecado, porque ninguém sofreu mais do que eles na história da humanidade. Ninguém sofreu tanto quanto eles. O sofrimento é inevitável e o sofrimento é para todos. Não é só para quem comete pecado, para quem vive em coisas erradas, para quem conta mentiras. O sofrimento é inevitável. Mas a verdade é que não haverá na vida sofrimento que seja capaz, que seja grandioso, que tome uma proporção de parar você. Essa é a verdade. A verdade é que eles são inevitáveis, eles vão acontecer. E eles vão acontecer para todo mundo, seja cristão ou não cristão, seja pecador ou santo, seja qualquer pessoa. Essa é a verdade, vai acontecer com todo mundo. A Bíblia diz que o sol nasce para todos. Ou será que o sol nasce só para quem é santo? Quem é impuro não pega um bronze quando sai no sol? Ou será que a chuva, quando ela cai, ela não molha todos? Ela não molha os ímpios e os santos, elas não molham os puros e os impuros. Tudo é para todo mundo. E o sofrimento também é para todo mundo. Agora a verdade é, não haverá na vida um sofrimento capaz de parar você, se você sofrer como um bom soldado de Cristo. Se você sofrer como um bom soldado de Cristo, não haverá na vida um sofrimento capaz de parar você. Não existe uma dor maior do que você possa suportar. Não existe. Não existe uma dor que seja maior do que você. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes você já disse: não quero mais? Quantas vezes você já disse: não aguento mais? Quantas vezes você disse: até aqui cheguei, daqui eu não passo? E olha você aqui. E se você está aqui é porque aguentou. E se você aguentou, é porque Deus não te dará um fardo maior do que aquele que você pode suportar, maior do que aquele que você pode aguentar. Se você está aqui, é porque a misericórdia de Deus é muito maior do que o fardo que nós estamos carregando. Se você está aqui, é porque Deus te concedeu outra oportunidade, e Ele teve e sempre terá novas oportunidades para nós. Sabe qual é um grande problema? O problema é que a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. A Bíblia diz que cada dia tem um mal reservado. E basta cada dia o seu próprio mal. Sabe o que isso significa? Sabe qual que é o problema disso? O problema disso é que nós não nos sustemos com o mal daquele dia. O problema disso é que as pessoas, elas trazem as culpas do passado para hoje. Elas olham para o ontem
ontem e trazem as culpas do ontem para hoje. Aí elas olham para o amanhã e trazem a ansiedade dos problemas de amanhã, trazem a ansiedade do futuro para hoje. Aí ela sofre com o sofrimento de ontem, ela sofre com o sofrimento de amanhã, e ela sofre com o sofrimento de hoje, e aí então ela cai. Porque se basta cada dia o seu mal, significa dizer que o sofrimento de hoje não é capaz de acabar com você. O sofrimento de hoje não é capaz de te derrubar, a não ser que você traga para si o sofrimento de ontem e o sofrimento de amanhã. Porque aí você vai ter um acúmulo e isso se torna insuportável, e então você pode cair, então você pode desanimar, então você pode sucumbir, então você pode desistir, então você pode voltar atrás. O que nós precisamos entender é que nós somos maiores do que as dores que nós sentimos. Nós somos maiores do que os problemas que nós temos. Nós somos maiores do que as dificuldades que nós enfrentamos. Nós somos maiores do que as dores que nos cercam. Nós somos maiores do que o choro que nos assola. Nós somos muito maiores do que isso. E meu irmão, Deus ama você. Deus ama você. E o fato de Deus amar você significa que Ele jamais permitiria algo que viesse para te derrubar. Ele jamais permitiria que você enfrentasse algo que fosse maior do que você, porque o amor de Deus por você é maior do que todo o sofrimento do mundo. Deus nos ama, e o fato de Deus nos amar significa que Ele nunca nos permitiria passar por algo, enfrentar algo, viver algo que fosse maior do que nós. Tudo que Deus permite você passar significa que você é maior do que isso. Você é maior do que os problemas que você enfrenta. Você é maior do que as crises que lhe assolam. Você é maior do que o desânimo que bate na sua porta. Você é maior do que as dificuldades que aparecem no seu dia a dia. Você é maior do que isso. Sabe, tem dias que eu olho para mim e eu falo assim: puxa Deus, eu acho que eu sou grande mesmo. Que para ser maior do que esses problemas aqui tem que ser grande, viu? Puxa vida. Quando eu estou diante de uma dificuldade cujo qual eu não tenho condição de vencê-la com minhas próprias forças, eu logo penso nisso. Eu digo: Deus jamais me dará um fardo maior do que aquele que eu posso carregar. E se Deus está me permitindo passar por isso, Ele junto com a prova vai me dar também um escape, vai me dar também uma solução, vai me dar também uma ajuda. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa Deus fará por mim. E às vezes eu olho para mim e falo: puxa, tá difícil, Senhor. Puxa, tá complicado. Puxa, tá demais, Senhor. E se realmente for verdade que o Senhor não nos dá um fardo maior do que nós, eu tenho certeza que o Senhor está me preparando para alguma coisa muito grande, porque olha o tamanho dessa encrenca. Mas de todas as encrencas, o Senhor nunca me desamparou em uma sequer. O Senhor nunca nos desamparará em uma situação sequer, porque Deus, Ele é soberano, e o fato dele nos amar significa que Ele nunca permitirá que você passe por algo que seja maior do que você. Tudo que você passa é porque você é maior do que aquilo que você está passando. O problema está na forma que você enxerga isso. Muitas vezes, meu irmão, nós não enxergamos a nossa vida como gigantes de Deus. Nós nos enxergamos como pequenininhos, pequeninos. Nós enxergamos o nosso problema gigantesco, grande, assolador, e olhamos para nós e nos vemos tão pequenos e covardes. E talvez até sejamos pequenos e covardes, mas aquele que está em nós, Ele é grande e corajoso, Ele é forte, Ele é Senhor. Quem está em nós é maior do que qualquer problema no mundo. Você precisa olhar os problemas com os olhos de Deus, da perspectiva divina. Se você olhar para as situações da vida com a perspectiva divina, se você olhar e falar assim: como Deus enxergaria isso? O que é isso para Deus? O que é uma enfermidade para Deus? Fala para mim, seja sincero. O que é uma enfermidade para Deus? O que é uma crise financeira para Deus? O que é uma crise familiar para Deus? O que é um problema de saúde para Deus? O que é uma briga em casa para Deus?
O que é uma situação corriqueira que nos assola e nos tira a paz para Deus? Olhe as situações dentro de uma perspectiva divina. Olhe para as situações com os olhos de Deus, com os olhos de Cristo. E se você olhar com os olhos de Cristo, você vai ver que você é muito maior do que qualquer uma dessas situações. Você é muito maior do que qualquer problema que você enfrente. E se os problemas são grandes, significa que você é maior ainda. Você é maior ainda do que eles. Você é muito maior do que os problemas que Deus lhe permite enfrentar. Olha para Paulo, nesse instante, para nós concluirmos. Paulo, ele fundou dezenas de igrejas. Dezenas. Paulo, ele fez centenas de discípulos. Ele abençoou milhares de pessoas. Mas agora, Paulo está preso. E está condenado à morte. E ele faz uma crítica na sua carta. Ele faz uma crítica da seguinte forma: ele diz: olha, eu estou aqui e o meu julgamento já foi. E no meu julgamento não apareceu um irmão. No meu julgamento não tive uma testemunha favorável a mim. No meu julgamento não tinha um discípulo amado, não tinha um amigo, não tinha ninguém no meu julgamento. Eu fui julgado sozinho, ninguém estava ali comigo, todos me abandonaram. Todos abandonaram um homem que fundou dezenas de igrejas, que fez centenas de discípulos e que abençoou milhares de pessoas. Agora ele faz uma crítica de que ele estava sozinho. Paulo estava preso, condenado à morte, ferido e abandonado por todos, totalmente abandonado por todos. Mas mesmo assim, mesmo estando ferido, mesmo estando abandonado por todos, mesmo estando preso e condenado à morte, ele não permitiu que essas coisas deformassem a sua vida. Ele não permitiu que essas coisas, quando a chapa esquentou para ele não permitiu que essas coisas deformassem a sua vida. Ele continuou amando, ele continuou cuidando, ele continuou sendo carinhoso, ele continuou demonstrando o seu carinho, ele continuou sendo a mesma pessoa que ele era. Ele não mudou por conta do sofrimento, ele não mudou por conta das coisas ruins que estavam acontecendo com ele, ele não mudou por causa disso. Meu irmão, o sofrimento, ele não pode impossibilitar o seu amor. Ele não pode esfriar você de uma tal forma, a ponto de você se transformar numa pessoa fria, numa pessoa sem amor, numa pessoa sem carinho, numa pessoa que desiste. Ele não pode fazer isso, ele não pode te deformar. O sofrimento não deformou Paulo, não tirou dele a capacidade de amar. Que ele começa a carta, é engraçado, em Timóteo capítulo 1, ele começa, em 2 Timóteo capítulo 1, ele começa a carta dizendo: Timóteo, meu filho amado. E ele não estava sendo hipócrita. Timóteo era e permaneceria sendo para ele um filho amado, mesmo tendo-o abandonado, mesmo naquele instante onde ele precisava de ajuda, estar sozinho. Isso não afetou a sua capacidade de amar. E quantas pessoas se tornam duras, quantas pessoas que se tornam frias por causa do sofrimento, se tornam duras e frias, não expressam mais sua capacidade de amar, não expressam mais em palavras e atitudes o carinho que sentem, porque se tornam frias, ficam impossibilitadas de amar. Paulo poderia ter congelado o seu coração, Paulo poderia ter descontado em todos o seu sofrimento, poderia ou não? Ele poderia ter descontado em todo mundo o sofrimento que ele estava tendo, como nós fazemos quando nós estamos sofrendo, quando nós temos um problema em casa, quando nós temos um problema na família, quando nós temos um problema no trabalho, que nós saímos descontando aquele problema em todo mundo, saímos dando alfinetadas em todo mundo, saímos mostrando a nossa cara de indignação para todo mundo, porque nós deixamos facilmente que o sofrimento nos assole e nos molde de acordo com o querer dele. Paulo poderia nesse instante ter congelado seu coração, ele poderia nesse momento ter demonstrado todo o seu sofrimento. Afinal de contas, ele estava abandonado, traído e condenado, mas ele continuou ainda assim dizendo: Timóteo, meu filho amado, porque ele não permitiu ser moldado por isso.
Meus irmãos, por que muitas pessoas se tornam amargas diante dos sofrimentos da vida? Por que muitas pessoas sucumbem? Por que muitas pessoas ficam congelados, frios? Isso não é o sofrimento que faz isso com a gente. Não é o sofrimento que nos deixa frio, mas é a forma com que nós encaramos o sofrimento. É a forma com que nós o encaramos. Você não pode parar de amar quando você está sofrendo. Você não pode parar de cuidar quando você estiver sofrendo. Você não pode parar de fazer quando você estiver sofrendo. Você não pode parar de viver por causa do sofrimento da vida. Quando a chapa esquentar, você não pode deformar. Você não pode deformar quando a chapa esquentar. Não permita, não deixe que o sofrimento roube a sua capacidade de ser quem você realmente é. Não deixe que as aflições da vida roube de você a capacidade de você ser quem você realmente é. Sofra, mas como um bom soldado de Cristo. Enfrente dificuldades na vida, mas como um bom soldado de Cristo. Eu vou ser redundante nessa afirmação que eu vou fazer, mas preste atenção nela. O problema não é o problema, mas o problema é como você encara o problema. O problema não é o problema. O problema é como você encara o problema. O problema não é aquilo que fizeram contigo. O problema é o que você está fazendo com aquilo que fizeram contigo. O problema é a forma que você recebe essas coisas. O problema é a forma com que você encara isso. Paulo não permitiu que as amarguras da vida o tornassem um homem amargo. Ele não permitiu que essas coisas da vida o atrapalhassem a ser quem ele era realmente. Mas ele permaneceu guardando seu coração. Guardando seu coração dessas coisas. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Ele guardou o seu coração. Ele guardou o coração dessas coisas. E além de guardar os corações, Paulo, ele inicia a carta dizendo: Timóteo, meu filho amado, por vocês eu dou graças a Deus. Imagina de novo a mesma situação. Um homem preso, sabendo que tinha uma sentença de morte, sabendo que ele teve um julgamento e nenhum amigo apareceu no julgamento, nenhuma pessoa que ele ajudou apareceu no julgamento para testemunhar a favor dele, ninguém apareceu, e mesmo assim ele não está reclamando, mesmo assim ele não está murmurando, ele está dando graças a Deus por isso. Ele não está murmurando por isso. Eu dou graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus por essa condição. Olha a situação dele. Ele estava preso injustamente, condenado injustamente, abandonado por quem ele amava. Seu futuro já tinha sido confiscado dele. Ele não teria mais futuro. A sua sentença de morte já estava certa. E por causa da dedicação ao ministério, por causa da dedicação, aquelas pessoas que o abandonaram, Paulo não tinha família, Paulo não tinha uma esposa, ele não tinha filhos para estar com ele naquele momento, ele não tinha uma casa própria, ele não tinha um carro do ano, ele não tinha nada disso. Queridos, numa visão humana, Paulo era um homem fracassado totalmente. Na visão da nossa igreja atual, na visão da igreja contemporânea, Paulo, ele era um derrotado. Paulo era um homem infiel porque ele não era próspero. Não é isso que você ouve lá? Que se você não for próspero, é porque você está sendo infiel em dízimo, infiel em oferta. Na visão dessa igreja, dessas igrejas, Paulo Paulo não servia, ele era um derrotado. Na visão de algumas igrejas, Paulo tinha encosto. Por tudo que ele estava vivendo, ele estava com encosto. Na visão de muitas pessoas, ele era um grande derrotado. Agora, a despeito de tudo isso, ainda assim Paulo olhou para os céus e falou: graças te dou, meu Deus. Ainda assim, ele deu graças a Deus. Queridos, nós reclamamos por tão menos do que isso.
nós reclamamos por tão menos, nós murmuramos por tão menos do que isso, nós reclamamos da vida por tão menos do que isso. Aí eu olho para a vida de Paulo e eu chego à conclusão, ele estava agradecendo o quê? O que é que esse homem estava agradecendo? Tinha algum motivo? Você vê algum motivo nisso tudo que eu te falei? Você vê algum motivo para agradecer? Por que que ele estava agradecendo? Qual que era o motivo do seu agradecimento? Porque na nossa cabeça, nós pensamos assim, eu comprei uma TV nova. Senhor, obrigado pela TV nova que eu comprei. Eu comprei um carro novo. Jesus, eu te dou graças pelo carro novo que eu comprei. Eu consegui uma promoção no trabalho. Jesus, obrigado, Senhor, por essa promoção no trabalho. Eu comprei uma geladeira nova. Jesus, obrigado pela geladeira nova. Eu comprei um celular novo. Senhor, eu te agradeço pelo celular novo que o Senhor me dá. Jesus, obrigado pelo tênis novo. Nós só agradecemos a Deus pelas nossas conquistas. Essa é a nossa concepção. Nós agradecemos a Deus por causa das nossas conquistas. Então eu te pergunto, o que é que Paulo estava agradecendo? Ele estava dando graças a Deus do quê? Do que é que ele estava agradecendo a Deus? Porque na nossa cabeça, abençoado é quem tem. Agora na cabeça de Paulo, abençoado é quem é. Abençoado na cabeça de Paulo não era quem tem. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: Senhor, eu não tenho carro, Senhor. Senhor, eu também não tenho casa, Senhor. Senhor, eu não tenho filhos. Senhor, eu estou preso, injustamente inclusive. Senhor, eu estou abandonado pelos meus amigos, pelos discípulos, pelas pessoas que eu tanto ajudei. Senhor, eu estou condenado à morte. Mas eu ainda assim te agradeço, porque nenhuma dessas coisas me impediu de ser quem eu sou. Nenhuma dessas coisas transformou o meu caráter. Eu permaneço íntegro e adorador verdadeiro do Senhor. Obrigado, eu te dou graças. Eu agradeço por isso. Eu não agradeço porque tenho, eu agradeço porque sou. Por isso que Paulo teve a condição de dizer: Senhor, eu te agradeço porque eu não preciso de coisa alguma para ser feliz, a sua graça me basta. Quando eu vejo as pessoas, e como me dá amargura isso, ver as pessoas pensando que a sua felicidade depende de algo. Se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Se eu não alcançar aquilo, eu não vou ser feliz. Se eu não me casar, se eu não tiver uma casa, se eu não tiver um carro, se eu não tiver um emprego, se eu não fizer faculdade, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, eu jamais serei feliz. Meu irmão, a sua felicidade não pode estar condicionada a nada. A graça de Deus nos faz feliz quando nós nos entregamos a Ele, quando nós enfrentamos os sofrimentos como bons soldados de Cristo. Bons soldados de Cristo. Você tem algum motivo para agradecer ao Senhor hoje? Você tem algum motivo para agradecer? Talvez você tenha entrado aqui sem nenhum motivo para agradecer, mas você tem algum motivo para agradecer ao Senhor? Se você não tiver, me permita te dar alguns motivos para que você saia daqui com o seu coração grato. O seu despertador, meu irmão, ele toca todas as manhãs para te lembrar que você tem um trabalho. E se você tem um trabalho, significa que você tem uma condição, significa que você tem provisão, significa que haverá pão na sua mesa, significa que haverá provisão na sua casa. Então agradeça a Deus por isso, ao invés de reclamar, de levantar reclamando e murmurando, que tem que levantar cedo. Não permita que as coisas da vida, que os problemas da vida façam de você uma pessoa ingrata. Você tem saúde, você tem condição. Tem muitas pessoas que não têm essa saúde, que não têm essa condição. Tem muitas pessoas que gostariam de ter o que você tem, de fazer o que você faz, e não podem. Tem muitas pessoas acometidas por doenças incuráveis, e você não. Você tem um grande motivo para agradecer a Deus. Você está vivo, e você foi protegido por Deus até aqui. Quantos livramentos Deus já te deu, quantas coisas Deus já fez. Sabe aquela coisa que você fica pensando e fala: puxa, quase aconteceu isso, quase bati o carro, quase fui atropelado, quase caí, quase aconteceu isso. Esse quase se chama livramento. Deus te protegendo é um motivo para você agradecer a Deus.
E só o fato de você estar aqui hoje na igreja, tendo condição de ser encorajado por Deus a se levantar diante das aflições da vida, já é um motivo para você gritar bem alto que você é grato a Deus. Por causa de tanto sofrimento na vida, algumas pessoas dizem que o inferno já é na terra. Existe uma teologia que defende isso, que o inferno já é na terra. Oh, meu irmão, puxa vida. Você acha que o inferno vai ser isso aqui que nós vivemos? Você acha que vai ser essa tranquilidade, essa facilidade que nós vivemos aqui? Algumas pessoas têm a condição de dizer, alguns teólogos têm a condição de afirmar que o inferno é na terra. Você acha que no inferno vai ter uma igreja igual a essa? Você acha que no inferno vai ter louvores bonitos como esses que nós tocamos? Você acha que no inferno vai ter uma palavra como essa? Você acha que no inferno vai ter uma pessoa tão bonita como essa que está aí do seu lado? Bonita, perfumada, cheirosa, você acha que vai ter? Cheira aí, cheira para ver se não está cheiroso. Dá uma fungada no cangote. Você acha que vai ter uma pessoa tão perfumada como essa no inferno? Você acha que vai ter uma condição, uma comunhão como essa no inferno? O inferno, meu irmão, inferno se torna a vida de muitas pessoas que não aprendem a lidar com esses problemas. O inferno se torna a vida de muitas pessoas que não aprendem a lidar com essas situações. Aí sim se torna um inferno. Seja grato ao Senhor por tudo, por tudo, por tudo. Seja grato ao Senhor por todas as coisas. Encontre um motivo para agradecer a Deus, e certamente você encontrará. Olhe para dentro de você, e eu garanto que você encontrará 1000 motivos para agradecer ao Senhor. Eu garanto que você encontrará 1000 razões para agradecer a Deus. Se você tiver dor de dente de madrugada, eu gostaria que você levantasse, ao invés de reclamar da dor de dente, que você agradecesse a Deus, porque tem um dente doendo, mas tem 31 que não estão doendo. Que você olhasse o lado bom das coisas. Se você olhar para a sua vida e ver que não tem dinheiro, agradeça a Deus que você tem saúde para sair de casa e conquistar. Se você olhar para si e não ver motivos para agradecer a Deus, se você acha que o seu marido foi embora, olhe o motivo, ele te deixou lindos filhos que abençoam a sua vida. Sempre você vai encontrar um motivo para agradecer a Deus, porque Deus não está alheio à sua dor, Deus não está alheio ao seu sofrimento, Deus nos assiste de perto, Deus está do nosso lado a todos os momentos, e por isso eu dou graças a Deus por tudo, 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 em tudo dai graças. Meu irmão, não deixe o sofrimento da vida transformar você num murmurador. Não deixe os sofrimentos da vida transformar você num reclamador, numa pessoa que só sabe reclamar, que só sabe atribuir a Deus os problemas. Está com dor de dente e fica lá culpando a Deus essa porcaria desse dente, e vai doer justo de madrugada, não tem nenhum dentista para me atender. Ai meu Deus do céu, esse dente, Jesus amado. A pessoa reclama, encontra um motivo para reclamar. Agradeça ao invés de reclamar. Agradeça a Deus pelas multidões de misericórdia que Ele tem de nós. Vamos orar ao Senhor? Fique de pé, por favor. Meu irmão, o problema não está na visão que você tem do problema. O problema está na visão que você tem de você mesmo. O problema está na forma com que você se vê. O problema está na forma que você se enxerga. E eu quero concluir dizendo que você é muito maior do que todos os sofrimentos que você enfrenta. Você é muito maior do que todas as aflições que você vive. E a minha oração para você não é que Deus te livre desses problemas. Não é que Deus te livre desses sofrimentos, mas a minha oração é para que Deus te capacite, para que você possa enfrentá-los como um bom soldado de Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições
como um bom soldado de Cristo. O sofrimento não pode mudar quem você é. O sofrimento não pode transformar quem você é. O sofrimento não pode impossibilitar você de amar. O sofrimento não pode impedir você de ter gratidão a Deus por tudo. Seja grato a Deus por todas as coisas. Glorifique a Deus por todas as coisas. Bendiga a Deus por todas as coisas. Sofre, pois, comigo. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Sabe, meu irmão, Cristo, Ele chamou você para que você seja um bom soldado. Ele chamou você para que você seja um soldado do Senhor. E todos aqueles que estão firmados em Cristo, quando a chapa esquentar e Ele estiver em cima, Ele jamais vai se moldar de acordo com a temperatura. Ele jamais vai perder a sua forma. Ele jamais vai se deformar, mas Ele vai permanecer. E Ele não vai permanecer por qualquer outro motivo. Ele vai permanecer porque Ele é um bom soldado de Cristo, e porque Cristo o fortalecerá nisso sem dúvidas. Jesus é a nossa força. E você é muito maior. Muito, não é pouco não. Você é muito maior do que todos os sofrimentos que assolam a sua vida. Você é muito maior do que todas as crises que batem na sua porta. Você é muito maior do que todos os problemas que você enfrenta. Vamos orar ao Senhor? Glória a Deus. Pai querido, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Deus. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece cada um dos meus irmãos que estão aqui. Cada uma dessas pessoas são plenamente conhecidas do Senhor, Pai. Meu Deus, eu quero lhe pedir no nome de Jesus, que o Senhor possa nesse instante sondar o nosso coração e ver a nossa vida, Pai. Ver quantas aflições nós temos, são muitas. Quantos problemas nós enfrentamos, são muitos, muitos problemas. São muitas as aflições. A tua palavra mesmo diz isso. Muitas são as aflições do justo. Mas essa mesma palavra conclui: mas o Senhor os livra de todas. Pai, em nome de Jesus, eu não quero, Senhor, lhe pedir que o Senhor nos livre das aflições, porque pelo que eu entendo, Deus, na sua palavra, as aflições, elas são inevitáveis. Pelo que eu entendo, Deus, do Evangelho, as aflições são inevitáveis, Deus. Então eu não quero lhe pedir que o Senhor nos livre das aflições, mas eu quero lhe pedir, Deus, no nome de Jesus, eu quero lhe pedir sobre a tua misericórdia, que o Senhor nos dê condições, que o Senhor nos dê forma, que o Senhor nos dê ânimo, a fim de nós não nos moldarmos de acordo com as aflições, Deus. Que o Senhor faça com que essa pessoa saia daqui hoje com uma visão diferente de si mesmo. Que possamos, Deus, sair daqui hoje nos enxergando como gigantes, gigantes no Senhor, que lutamos com a sua força, que batalhamos com a sua força. Deus, em nome de Jesus, coloca, Senhor, sobre nós essa visão. Ajuda-nos, a Deus, ajuda-nos, Deus, a não olharmos a situação da nossa forma, de uma forma pequena, de uma forma medíocre, com a visão de homem, mas ajuda-nos a olhar com a visão de Deus, com a visão de Cristo. Coloca-nos, Senhor, os teus olhos agora sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para essas situações e saber que, por maiores que elas sejam, nós somos maiores ainda do que elas. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos daqui com a compreensão de que o Senhor nunca nos dará um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Tudo que o Senhor nos deu, todos os fardos que o Senhor colocou sobre nós, nós temos condição de carregar, nós temos condição de levar, nós temos condição de ir até o final, e louvado seja Deus por isso. Nós nunca enfrentaremos uma condição, uma situação que seja maior do que nós, Deus, porque o Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos ama e o seu amor é tão grande, o seu amor é tão supremo, o seu amor é tão absoluto, que o Senhor cuida inclusive disso. O Senhor só coloca sobre nós algo que nós podemos sim levar adiante. O Senhor só coloca sobre nós fardos que nós podemos levar, e eu te agradeço por isso, Deus. Pai, em nome de Jesus, que todos nós hoje possamos nos levantar na força do seu poder.
Possamos nos levantar, meu Deus, com a força do Senhor. Possamos nos levantar com a garra do Senhor. Possamos nos levantar com a virtude do Senhor, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, a fé e a vida dos meus irmãos. Fortalece, Senhor, o ânimo. Fortalece, Senhor, a vida de cada um deles. Fortalece-nos, Senhor, com a força do seu poder, em nome de Jesus, Pai. Eu sei, meu Deus, que tem muitas pessoas que já pensaram, inclusive, que iriam sucumbir diante dessas adversidades da vida, que iriam cair diante desses grandes problemas e que os enxergaram como grandes gigantes. Mas em nome de Jesus, que o Senhor hoje mude a nossa visão, para nós enxergarmos Deus como gigante e os nossos problemas pequeninos, para nós enxergarmos Deus como consumador e autor de todas as coisas, e nós como pequenos servos, Deus, e temos pequenos problemas. Os nossos problemas não são maiores do que o nosso Deus. Que o Senhor mude a nossa forma hoje de ver. Que o Senhor mude hoje a nossa forma de pensar. Que o Senhor mude hoje a nossa forma de agir diante dos problemas da vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, Deus. É o desejo que eu tenho, é o que eu quero lhe pedir, Pai, de todo o meu coração. E eu te agradeço, para a glória, para o louvor e para a honra do nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. O que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins que encontram o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só promessa me basta, em Tua presença me prazer. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Graças te damos, Deus, por tudo. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. 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 Louvado seja o Senhor. Meu irmão, você é muito maior do que os problemas que você vive. Você é muito maior do que essas dificuldades que batem na sua porta. O problema não está no problema, mas o problema muitas vezes está na forma com que você se enxerga. Se enxergue grande, que você é filho de Deus e você é um bom soldado de Cristo. Amém?